Fala pessoal, aqui é o professor Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o uso do etanol no setor automotivo. Nesses últimos dias houve algumas novidades a respeito do uso do etanol no setor automotivo e eu queria mostrar e comentar isso com vocês. E não só isso, mas também a gente fazer uma discussão um pouco mais aprofundada do porquê de se utilizar o etanol, por que aumentar a sua utilização, como está sendo proposto principalmente aí pelo governo, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, eu quero mostrar realmente as notícias, essas notícias que circularam, tá? Mas antes disso, não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostarem, tá? Não esqueçam de compartilhar, inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Agora sim, vamos lá para esses assuntos. Primeiramente, vamos pegar esse primeiro assunto, né? A iniciativa privada e o governo estão trabalhando para viabilizar o desenvolvimento de um veículo popular movido 100% a etanol. Né? Vamos analisar, né, quais seriam os efeitos disso, pessoal. É, é notável que o uso do etanol ele realmente é mais sustentável do que a gasolina. E eu quero nesse vídeo mostrar claramente o motivo disso. Então, nessa primeira análise, seria interessante realmente que houvesse o uso, ou existisse realmente um veículo aí na casa, sei lá, de 50 mil reais, o que está muito distante dos veículos de entrada hoje, que podem até passar aí dos 90 mil reais. Realmente, uma pessoa pobre, de classe média baixa, é totalmente inviável que compre um veículo zero quilômetro, que já são veículos mais atualizados do ponto de vista ambiental, ou seja, a frota brasileira cada vez ficando mais antiga, cada vez poluindo mais, o que vai totalmente contra o que está se buscando hoje, né? Agora, qual que é o interessante? Por que é interessante que um veículo seja 100% etanol e não flex? Se o veículo ou se o motor for otimizado para o uso do etanol, ele certamente será mais econômico do que um veículo flex. Quando a gente trabalha com um veículo com um motor flex, ele, ajustando taxa de compressão, até utilização de bicos injetores, que consigam se ajustar tanto ao uso do etanol quanto ao uso da gasolina, a gente não tem aquele uso otimizado, aquele uso que seja realmente incrível, tanto para o etanol quanto para a gasolina. Não, ele fica no meio do caminho. Então, se a gente tivesse um motor realmente 100% etanol projetado e otimizado para funcionar 100% etanol, certamente a gente teria um veículo mais eficiente do ponto de vista energético, que consuma menos combustível e que polua menos. Então, é sim uma iniciativa muito interessante e uma desoneração fiscal para esse tipo de veículo, trazendo a possibilidade que pessoas de mais baixa renda consigam ter acesso a um veículo zero quilômetro, é algo realmente, na minha opinião, muito interessante, um projeto bastante interessante. E a novidade desses últimos dias não parou por aí. Nós temos aqui o Ministério de Minas e Energia, que propôs a criação de uma comissão para discutir a proposta de aumentar a quantidade de etanol na gasolina de 27,5% para 30%. Primeiro, pessoal, vejam bem, é, tanto a notícia anterior quanto essa é uma proposta, é um estudo de viabilidade, então não existe nada certo. Primeiro ponto, gostaria de deixar isso bem claro, tá? Mas vamos comentar a notícia. Nós sabemos que parte dos veículos da frota de veículos do Brasil não foi projetada para operar etanol, principalmente os veículos que vêm de importação. Esses veículos, se eles são submetidos a usarem um combustível cuja composição tem 30% de etanol, a gente pode ter sim um aumento de consumo e uma redução de desempenho. Então, a primeiro momento, em uma primeira análise, parece não ser uma medida muito interessante. Nós sabemos que a frota brasileira é uma frota mais antiga. Esses veículos, muitos desses veículos a gasolina não são veículos mais novos e eles vão sofrer. Os componentes mecânicos não estão preparados para operarem com 30% de etanol na composição do combustível, né? E uma outra questão é que, aumentando o uso do etanol na própria gasolina, temos um aumento da demanda. Claro, na ideia de buscar uma independência do Brasil ou diminuir a dependência do Brasil com relação a combustíveis fósseis. Porém, essa medida e esse possível aumento de demanda pode ir contra a ideia, né, a notícia anterior, de desenvolvimento de um veículo que opere 100% etanol. Então, a gente já tem um aumento de demanda, um aumento de etanol na gasolina e mais um aumento de uso do etanol nesse veículo que supostamente vai operar 100% etanol. Então, percebam que pode, no fim das contas, acarretar um aumento do valor de combustível à população, o que, a princípio, a priori, não é o que se busca, né? Então,
resumindo, na medida anterior, eu sou extremamente favorável à realização dessa análise de viabilidade. Eu acho que seria muito bem-vindo um veículo de mais baixo custo, né? Em que o governo abre mão de parte, né, faz uma desoneração fiscal e garante que um veículo 0 km, seja acessível à população de mais baixa renda. E, com relação à segunda notícia, a priori eu tendo a ser contra, em função principalmente desses veículos a gasolina, né, parte da frota brasileira, que não está preparada para operar a 30% de etanol na composição, né, na mistura de combustível que a gente utiliza. Uma vez comentadas as últimas notícias, eu gostaria de trazer aqui para vocês o porquê que o Brasil está cada vez mais buscando utilizar o etanol. Ou seja, qual é o papel do etanol na transição energética brasileira? Ou seja, na transição entre o uso de combustíveis fósseis para o uso de combustíveis limpos, para o uso de combustíveis renováveis, a exemplo do etanol. Então, vamos começar. Quero apresentar nesse vídeo os aspectos positivos, também os aspectos negativos do uso do etanol, e gostaria que, dados os aspectos positivos e os negativos, que você mesmo comente no vídeo o que você acha do papel do etanol nessa transição energética brasileira. Se você vê com bons olhos, se você não acha que isso é algo positivo. Então, gostaria que você comentasse mesmo, tá? Vamos comentar primeiramente os aspectos positivos. Gostaria de trazer aqui o motivo que faz com que o etanol seja mais interessante do que a gasolina do ponto de vista ambiental. Nós vemos que de 1960 a 2020, nesse gráfico aqui, ou seja, em 60 anos, a concentração de dióxido de carbono, né, de CO2, aumentou na atmosfera, aí na casa de 320 a 420 partes por milhão. Ou seja, em 60 anos, houve um aumento de 30% na concentração de dióxido de carbono. Professor, e daí? E daí que 60% do efeito estufa no nosso planeta é causado pelo dióxido de carbono. E até esse momento não existe problema algum. O efeito estufa é fundamental para a existência da vida no planeta. O efeito estufa que é o responsável por fazer com que haja uma relativa estabilidade de temperatura entre o dia e a noite. Então é fundamental para a nossa existência a existência desse fenômeno. Porém, o aumento da concentração de CO2 provoca também o aumento do efeito estufa, que provoca, consequentemente, o aumento da temperatura em valores que pode não ser adequado para a existência da vida. E outro fenômeno que ocorre, que decorre do aumento da temperatura, é do derretimento das geleiras, que aumenta o nível dos oceanos e coloca os oceanos em uma condição que também não é favorável à existência da vida nos oceanos. Então, nós precisamos, para ontem, frear o aumento da concentração de dióxido de carbono na natureza, ok? E o que o etanol tem a ver com isso? Nós sabemos que o etanol utilizado no Brasil vem da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, assim como qualquer ser vivo, assim como nós, é composta por carbono. E a principal fonte de carbono das plantas, e consequentemente da cana-de-açúcar, é o dióxido de carbono, que é composto por 2 átomos de oxigênio na sua molécula, mais um átomo de carbono. Então, o carbono da estrutura física da cana vem do CO2, vem do dióxido de carbono. Então, o processo de plantio e crescimento da cana está intimamente ligado com o consumo de CO2. Ok? Então, a cana-de-açúcar captura o CO2 que vem da atmosfera. Ok? A partir da cana, nós produzimos o etanol, combustível esse que pode ser utilizado para o abastecimento de grande parte da frota de veículos no Brasil. E esse etanol, o processo de queima do etanol, gera principalmente água e dióxido de carbono. Ou seja, o dióxido de carbono ele é absorvido pela cana-de-açúcar e ele é liberado no processo da queima. E esse CO2 liberado, o dióxido de carbono liberado no processo de queima, no escape do carro, ele também será utilizado em algum momento para o replantio da cana-de-açúcar. Então, a gente tem um ciclo fechado. E qual que é a diferença com relação à gasolina? A gasolina, a cadeia de carbono da gasolina é uma cadeia aberta, em que a gasolina o petróleo estava quieto lá no seu poço, na região em que ele estava armazenado, na natureza. E a gente vem e retira aquela substância, beneficia, refina, produz a gasolina
E o carbono, que estava quieto lá no poço, ele vai para a atmosfera. E, a princípio, a priori, não retorna. Essa é a questão, que enquanto a cadeia dos combustíveis fósseis ela é aberta, e além de ser um combustível não renovável, porque o petróleo não se acumula novamente, ele polui. Ao contrário da utilização do etanol, que, embora haja liberação na queima do CO2, esse CO2 ele é depois reabsorvido no replantio da cana-de-açúcar. Olha que interessante que é o uso do etanol. Sabendo disso, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que é organizado, né, que é uma iniciativa do Inmetro, ele estima as emissões de dióxido de carbono dos veículos apenas quando se utiliza combustíveis fósseis, exemplo da gasolina ou do diesel. Ele, entre aspas, nem se dá ao trabalho de medir as emissões de CO2 quando se utiliza combustíveis renováveis, exemplo do etanol. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que na análise das emissões do Onix Plus, né, há a estimação das emissões de CO2 da gasolina, que fica na casa de 87 gramas emitidos na atmosfera por cada quilômetro percorrido, e do etanol, né, coloca-se zero, ou seja, não há nenhuma emissão de CO2 fóssil, de CO2 de combustível não renovável. Né? Ou seja, sabendo da grande potencialidade do etanol, utiliza-se isso, né? E o próprio Inmetro ele reconhece o alto grau de sustentabilidade da utilização do etanol. Aqui eu trouxe outros veículos para a gente verificar agora quais são os veículos que são mais sustentáveis, ou seja, quais são os veículos que poluem menos, e fazer essa análise comparativa de um com relação ao outro. Né? A gente vê aqui o Corolla híbrido, né, abastecido com gasolina. Olha que interessante, pessoal, é um sedã médio. No Brasil, na verdade, é um sedã de patrão, né? um carro de alto nível, um carro premium. Né? A gente vê que ele emite 77 gramas de CO2 por cada quilômetro rodado. Ele emite menos do que um Onix Plus, um carro 1.0 aspirado. Então, olha que interessante, né? Isso graças, principalmente, à utilização da hibridização, né? Da utilização também de motores elétricos. Então, a gente vai comentar isso também mais para frente, né? A relação da hibridização com o etanol, ok? A cargo de comparação, eu trouxe aqui o Corolla convencional para a gente comparar com o híbrido. A gente vê que, de fato, ele emite muito mais CO2 do que o Corolla híbrido, né? O Corolla convencional. Porém, o etanol, da mesma forma, né, não há nenhuma emissão de combustível fóssil. Então, a gente vê, pessoal, que se a gente utiliza apenas utilizando o etanol, independentemente se você tem condição de comprar um veículo de entrada ou um veículo mais caro, você está sendo, sim, amigável, mais amigo do meio ambiente do que você comprar um veículo talvez 100% elétrico e essa energia não vier de fontes limpas, de fontes renováveis. Então, né, fica essa observação. Agora, eu vou fixar o Corolla híbrido aqui para a gente comparar com outros carros que eu for apresentando. O primeiro veículo que eu gostaria de comparar é o Corolla com relação ao Kia Stonic. Kia Stonic, que é um híbrido leve. Então, a gente vê que ele emite 95 gramas por cada quilômetro rodado, o que é, dado o porte do veículo, uma quantidade ok. Realmente, a utilização da tecnologia híbrida leve já ajuda na emissão. Porém, esse veículo ele não possui a opção de ser abastecido com etanol. E aí, pessoal, vem a pergunta. É mais sustentável você ter um Kia Stonic híbrido leve, né, com toda a tecnologia híbrida leve, enfim, né? Ou você ter um veículo convencional flex e abastecer etanol? Você, com certeza, está sendo mais amigo do meio ambiente abastecendo seu veículo convencional a etanol, ok? Aqui eu trouxe apenas a critério de comparação, mostrando que é interessante a tecnologia híbrida leve, mas desde que esteja associado também a um veículo flex, na minha opinião, ok? Eu trouxe esse veículo, o Creta, especificamente porque ele utiliza basicamente o mesmo motor do Kia Stonic, mas aqui ele não é um híbrido leve, tá? É apenas o motor capa 1.0 turbo, que é o mesmo, porém sem o auxílio elétrico de um motor, ok? De um motorzinho elétrico. Então a gente percebe que a emissão de gasolina ela é maior com Creta, ou seja, com esse motor sem a utilização da tecnologia híbrida leve. Porém, como o Creta ele é flex, ele passa a ser mais sustentável do ponto de vista ambiental, ok? Próximo veículo que eu quero comparar é o Compass PHEV, ou seja, o Compass híbrido plug-in.
tá? Esse veículo, você tem o motor a combustão, mas você também tem um motor elétrico e a capacidade deste veículo ser também recarregado em eletropostos, ok? Com esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia muito interessante, diga-se de passagem, a gente pode ver que a emissão de combustível fóssil na gasolina é bem inferior a, por exemplo, o Corolla híbrido. Olha que interessante. Porém, novamente, como ele não é um veículo flex, acaba que o Corolla híbrido ainda se torna um veículo mais sustentável. E aqui é algo que gera polêmica, ok? A gente tem o Volvo XC40, um veículo puramente elétrico, ou seja, ele é um veículo que não emite CO2. Ele é um veículo zero emissões, ele é puramente elétrico, não tem motor a combustão. Porém, a questão é de onde vem a energia, né? No Brasil, a gente sabe que a nossa matriz energética ela é boa do ponto de vista ambiental. Porém, já há alguns anos, o Brasil não consegue, apenas utilizando as hidrelétricas, fornecer energia suficiente para tocar o nosso país. Então, utilizamos já há alguns anos termoelétricas para complementar a nossa geração de energia. E aí, se a gente sobrecarrega a nossa rede de modo a fazer com que compremos muitos veículos puramente elétricos, a gente vai ter que precisar utilizar termoelétricas e, consequentemente, a origem da energia não será mais limpa. Então, fica a observação. Agora, claro, se você tem energia solar na sua casa, você produz energia na sua casa, e energia solar a gente sabe que é uma energia limpa, sim, esse veículo pode ser, sim, mais interessante do ponto de vista ambiental comparado com um Corolla híbrido. Mas fica a observação de que a bateria de um veículo puramente elétrico, essa bateria ela é muito mais cara em futuras manutenções do que um veículo híbrido, ok? A bateria de um veículo híbrido ela é muito menor do que a bateria de um veículo puramente elétrico. E se é menor, consequentemente, a bateria de um híbrido também é mais barata. Claro que essa troca geralmente é feita após 10, 12 anos, mas um dia essa bateria tem que ser trocada, concorda? Então fica também essa observação. Trazendo os últimos veículos dessa comparação, eu quis comparar aqui o Corolla híbrido com uma Hilux a diesel. A gente vê que, com a utilização do diesel, a gente tem a emissão de 187 gramas de CO2 fóssil para cada quilômetro. Pessoal, do ponto de vista ambiental, acho que dispensa comentários, né? É uma comparação assim que a gente vê claramente que a tecnologia híbrida é mais interessante. Sem falar que, claro, né, com a possibilidade aqui da tecnologia híbrida, da híbrida flex, a utilização do etanol. E um outro absurdo maior ainda é a utilização em pleno 2023 de um motor V8. Então a gente verifica, né, a emissão de 244 gramas de CO2 a cada quilômetro, comparando com uma emissão praticamente zero de um veículo flex, ok? Agora, eu quero dar um enfoque maior à tecnologia híbrido flex. A tecnologia em que a associação de um motor a combustão convencional com a utilização de um ou mais motores elétricos. Esses motores elétricos, eles operam numa região em que o motor convencional geralmente não tem uma boa eficiência energética e também aproveitam a energia que seria perdida em forma de frenagem, ou seja, parte dessa energia retorna para as baterias para utilização futura, ok? E flex, né? Ou seja, você abastece esse carro com etanol, um combustível, como nós já falamos aqui, mais sustentável. Como exemplo, pessoal, hoje nós infelizmente só temos 2 veículos que operam, que possuem essa tecnologia híbrido flex, que é o Corolla Sedan, né, e o Corolla Cross. A gente pode ver que o consumo, pessoal, na cidade com etanol é de quase 12 km por litro, segundo o Inmetro. É muito interessante. E o consumo na estrada é 10,5 km por litro. Professor, está errado. Não, realmente os veículos híbridos eles tendem a ser mais econômicos na cidade do que na estrada, justamente por ser possível você aproveitar parte da energia que seria perdida em forma de frenagem. A gente sabe que na estrada a gente freia menos do que na cidade. Logo, né, temos um consumo melhor na cidade. Bateria, pessoal. A bateria é algo muito sensível falando de veículos elétricos e híbridos, tá? A garantia que a Toyota oferece é de 8 anos, assim como a maioria das indústrias, né, da maioria das montadoras, ou 200 mil quilômetros, o que ia acontecer antes, tá? É uma quantidade bastante razoável. Porém, né, a troca feita em concessionária ela vai custar cerca de 27 mil reais, segundo o site Tem Mais. Depois o link está na descrição do vídeo. Inclusive, aproveita a descrição do vídeo, lá também tem vários vídeos que
discorrem sobre o assunto que a gente está discutindo aqui, né? Vocês podem achar interessante alguns dos vídeos lá. Esse valor de R$ 27.000 corresponde a aproximadamente 15% do valor do veículo 0 km. E 15%, pessoal, para quem, né, roda muito com o veículo, enfim, passa a ser uma porcentagem, comparando com o que você economiza de etanol ou de gasolina, enfim, um valor razoável, tá? Mas a gente tem que considerar que também o produto que você está comprando, né, comparando com, sei lá, com Toyota, né, com Corolla convencional, é um produto diferenciado, tá? É um produto em que você tem, em baixas velocidades, por exemplo, praticamente zero ruído, vai ser praticamente o motor elétrico que vai estar tocando o carro, um som praticamente nulo. Você só vai escutar o que está acontecendo do lado de fora. Buzina, né? Enfim, os outros veículos em funcionamento. Ali, ruído realmente zero. É um veículo extremamente confortável. Então, enfim, a mercadoria é diferente e existe esse valor que não é barato, com certeza, tá? Mas eu quero alertar vocês com relação a uma outra coisa. Se a gente compara esse valor que corresponde a 15% do veículo 0 km com a bateria de veículos puramente elétricos, aí que tá. E aí que eu acho que, neste momento, o veículo híbrido ele compensa mais comparado com o veículo puramente elétrico. A bateria de um veículo puramente elétrico pode custar até na casa aí, até chegando perto de 100% do valor do veículo 0 km. Então tomem cuidado, analisem, estudem o caso específico do seu carro que você for comprar. Veja, né, coloca na ponta do lápis se vale a pena, pensando que um dia, tá? E geralmente isso é depois de 10 anos de uso, que isso fique claro, tá? Um dia essa bateria vai ter que ser trocada. Então, é algo a ser levado em consideração, e nisso os veículos híbridos apresentam sim uma grande vantagem comparado com os veículos puramente elétricos. E por que isso acontece? Como eu já falei, porque as baterias dos veículos híbridos são bem menores de modo geral do que as baterias de veículos puramente elétricos. Tudo certo? Pessoal, nem tudo são flores, viu? Agora vamos aos aspectos negativos da utilização do etanol. Vamos lá. O primeiro aspecto que requer atenção é o suposto desgaste prematuro de componentes em veículos que são abastecidos mais com etanol do que com gasolina, tá? Então, alguns mecânicos, né, estão relatando, sim, a existência desse desgaste prematuro de alguns componentes de veículos, principalmente que utilizam injeção direta de combustível. Ah, professor, quais são esses veículos? Veículos turbocomprimidos de fábrica, né? Aqueles veículos downsizing, a gente tem 1.0 turbo, 1.2, 1.3 turbo, né? Alguns desses veículos, né, de algumas montadoras, algumas indústrias, estão apresentando realmente um desgaste prematuro, segundo consta, segundo é comentado por esses mecânicos, tá? E esses componentes de injeção direta, eles são caros, pessoal. Por exemplo, um bico injetor de injeção direta pode custar mais de R$ 500. Uma bomba de alta pressão, e está ocorrendo, né, é relatado que a bomba está sendo desgastada prematuramente, né? Uma bomba dessa pode custar mais de R$ 3.000. E então é algo a ser levado em consideração. Ah, professor, isso inviabiliza o uso do etanol? Não. Apenas quero reforçar que estudos são necessários para reduzir ou até acabar com esse tipo de problema em veículos, principalmente que utilizam injeção direta de combustível, tá certo? Ah, professor, então tem que usar gasolina. Pessoal, gasolina também tem seus problemas, tá? A gasolina, ela causa mais carbonização do que o etanol. Então, são necessários procedimentos que também são custosos, né? Também custam dinheiro para ser feitos para reduzir essa carbonização do motor, para fazer o procedimento de limpeza. Mas, claro, esse procedimento de manutenção, de descarbonização, geralmente é mais barato e possui menos riscos, ou, né, são problemas mais baratos de serem resolvidos do que a troca desse tipo de componente, tá certo? Então, é uma questão, sim, que deve ser levada em consideração. Outra questão muito importante e que deve ser levada em consideração é o desmatamento legal e as queimadas. Hoje no Brasil, 44% das emissões de gás de estufa vêm do desmatamento legal e das queimadas. E à medida em que há o aumento do consumo do etanol, naturalmente mais área será utilizada para o plantio, certo? Só que essa área, ela não pode vir de desmatamento legal, né? Então, claro, o setor agrícola é extremamente importante, ele faz a economia brasileira girar,
né? Então, todo apoio aí aos agricultores, porém, os agricultores irresponsáveis, aqueles que praticam ativamente o desmatamento ilegal e as queimadas, eles devem ser fiscalizados, né? Então, à medida em que a utilização do etanol aumentar, mais fiscalização, né, mais regulação deve ser feita para reduzir o aumento das emissões de gases de estufa em função do desmatamento ilegal. Isso é um ponto, porque não adianta a gente passar a nossa matriz energética, né, para se utilizar cada vez mais etanol e aí o desmatamento aumenta mais do que hoje já existe. Aí não faz o menor sentido. Então, tem que ser levado em conta isso, tá certo? E aí, pessoal, diante do que a gente discutiu, né, tudo aqui no vídeo, eu jogo a peteca para vocês. Eu quero que vocês me digam a respeito do papel do etanol na transição energética brasileira. O que vocês acham do uso do etanol? É interessante, né, esse novo veículo que está sendo encorajado, né, um veículo popular, 100% etanol, mais barato. O que vocês acham disso? O que vocês acham de aumentar o teor de etanol na gasolina? Comentem aí, né? E me falem o que vocês acham disso, tá certo? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem com os colegas, tá? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e até mais, pessoal. Abraço!